Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um incêndio dentro do Pavilhão dos Países, na COP30 em Belém, assustou quem participava da Conferência do Clima. No início da tarde, o local teve que ser esvaziado às pressas. As equipes investigam o que pode ter provocado o fogo. 13 pessoas foram atendidas por inalar fumaça. Um vídeo flagrou o momento em que o fogo começou. Durante uma reunião no pavilhão da Comunidade da África Oriental. Rapidamente, as chamas tomaram conta da estrutura. A gente só viu a correria, né? Todo mundo gritando e tal, e alguém gritou: é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Por volta de 2 horas da tarde, seguranças e bombeiros começaram a retirar as pessoas da Blue Zone, área de negociações da COP. O pessoal começou a gritar, a gente viu o pessoal correndo, eu fiquei até com medo de ser bomba, essas coisas. Todas as equipes da Record deixaram o pavilhão em segurança. As equipes de TV recolheram todos os equipamentos, as delegações deixaram aqui local. Agora a gente está chegando aqui do lado de fora. Olha a fila que acabou de se formar. Todo mundo teve que sair. Imediatamente a energia elétrica foi cortada. Ainda não se sabe o que provocou as chamas. O incêndio foi controlado em 6 minutos. O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse que a estrutura é segura. A montagem foi feita dentro de todos os padrões de engenharia, de segurança. Os materiais usados para forrar aqui esse galpão são materiais anti-chamas, anti-incêndio. A entrada da Blue Zone segue fechada e não será reaberta antes das 8 horas da noite. Todas as negociações foram interrompidas e o incêndio deve impactar no encerramento da conferência, que estava previsto para amanhã. O presidente da COP30, André Correia do Lago, estava reunido com representantes da ONU quando o incêndio começou. Todos tiveram que deixar o local e aguardam autorização dos bombeiros para saber se a estrutura pode continuar sendo usada. Se não for possível, a presidência terá que buscar outro local para retomar as negociações. Em nota, a organização da COP30 informou que o incêndio na região de pavilhões da Blue Zone não deixou feridos. Agora, atenção se você é MEI, microempreendedor individual. Redobre a atenção porque tem páginas falsas circulando na internet com guias de pagamento fraudulentas. Bom, a Receita Federal faz esse alerta. Qualquer cobrança é emitida apenas pelo site oficial. Para trabalhar com amigurumi, a arte japonesa de fazer bonecos de crochê, a Valmara se cadastrou no MEI, modalidade de pessoa jurídica para quem fatura até R$ 81 mil por ano. Assim que ela ativou o CNPJ, começou a receber mensagens fraudulentas sobre débitos na Receita Federal. Normalmente elas acontecem mais perto do vencimento do DAS, que é a guia de pagamento do imposto mensal. As mensagens trazem ameaças de restrições bancárias e dão prazo curto para a pessoa entrar em contato. Na página oficial, a Receita Federal alerta que não envia SMS ou e-mails para o contribuinte. Com as mensagens, as quadrilhas tentam roubar dados pessoais e emitir boletos falsos para pagamentos indevidos, utilizando não apenas o CNPJ do MEI, mas também o CPF da vítima, geralmente um pequeno empreendedor que acabou de sair da informalidade e ainda não domina os processos relacionados ao pagamento de tributos empresariais. Ela acessa um portal que aparentemente ele é da autoridade, da Receita Federal ou do Fisco, alguma coisa. E ela é induzida a erro a fazer aquele pagamento. E normalmente no boleto tem lá, né, o favorecido. E o favorecido não é o órgão público. O especialista orienta que a própria pessoa pode gerar boletos para pagamentos no site da Receita Federal. Ele faz o acesso ao portal Gov, ou ele faz o acesso ao portal do ECAC, que é o portal da Receita Federal, ou até o próprio portal do microempreendedor do MEI. E é exatamente isso que a Valmara faz todos os meses. Todo dia 20, dia 19 eu emito o boleto certinho pelo portal oficial do governo, pago no meu aplicativo de banco e não tenho nenhum problema. Nisso eu não caio, não. Presidente Lula indica o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal.
Imagens de incêndio e correria na COP30 repercutem na imprensa internacional. 2 gigantes em campo. Corinthians e São Paulo se enfrentam logo mais na tela da Record, R7 e Record Plus. Oferecimento: Bradesco. Fuja de cilada financeira. A morte de um estudante de medicina, baleado durante uma abordagem policial em São Paulo, está completando 1 ano. Os 2 PMs envolvidos ainda aguardam a decisão da Justiça sobre levar ou não esse caso a júri popular. As lembranças do jovem que se formaria em medicina continuam guardadas no quarto. Uma tragédia que a vida toda eu vou me perguntar, né? Por quê? Né? Marco Aurélio Cárdenas tinha 22 anos quando foi morto na zona sul de São Paulo em novembro passado. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o estudante dá um tapa no espelho de uma viatura da polícia. Ele corre para um hotel onde estava hospedado e é seguido pelos PMs. Na entrada do hotel, os policiais entram em uma luta corporal com o jovem. Um deles cai e o outro atira a queima-roupa. As câmeras corporais também gravaram a ocorrência. O estudante foi atingido no abdômen e morreu no hospital. O Ministério Público denunciou os policiais Guilherme Macedo e Bruno Prado por homicídio qualificado. Para o MP, o procedimento padrão não foi seguido e houve abuso de autoridade. A Justiça não aceitou os pedidos de prisão preventiva dos policiais militares, que respondem ao processo em liberdade. Eles foram afastados das ruas e cumprem funções administrativas. A juíza responsável pelo caso vai decidir se eles serão levados a júri popular pela morte do estudante. O advogado dos policiais diz que eles nem deveriam ir a julgamento, porque houve legítima defesa. No risco iminente que ele tinha de ter a arma dele tomada, eles não desejavam isso, eles não tinham essa vontade de causar a morte do Marco Aurélio. Versão que o pai de Marco Aurélio contesta. Em vez de proteger, eles agrediram e mataram meu filho e ainda hoje, né, andam soltos, vestidos e com salário, né? É uma coisa assim indignante, uma coisa humilhante. O Brasil registrou aumento de mortes no trânsito pelo 5º ano seguido. Em 2024, mais de 36 mil pessoas perderam a vida em ruas e estradas do país. Nessa madrugada, um jovem de 24 anos morreu ao bater o carro contra um ônibus em São Paulo. A câmera de segurança mostra o ônibus atravessando o cruzamento quando um carro, em alta velocidade, avança o sinal e se choca violentamente contra o ônibus. O motorista do carro morreu no local. Ninguém no ônibus se feriu. Em 2024, o Brasil registrou pelo 5º ano consecutivo um aumento no número de mortes no trânsito. Foram mais de 36 mil casos. Os motociclistas são as principais vítimas. Eles representaram cerca de 41% de todas as mortes no trânsito no ano passado. E os casos não param de crescer. O último balanço registrou recorde. Em 2024, foram quase 1.500 mortes, a mais do que em 2023. Quase 21% das mortes eram de ocupantes de automóveis e quase 15% de pedestres. Rafael trabalhava com entregas quando sofreu um grave acidente. Depois de ficar entre a vida e a morte, teve uma perna amputada. Foi muito rápido. Eu fui acionar o freio da frente, já em cima da poça de óleo. Foi na hora que eu perdi o controle da moto. E aí fui derrapando no asfalto e bati na traseira do carro. Não consigo esquecer, acho que é uma cena mais forte da minha vida. Para este especialista, o aumento nos acidentes com mortes chama a atenção, principalmente em relação aos motociclistas. O que vem puxando esse aumento dessas mortes, principalmente, é o grande uso da motocicleta, né? A gente vem observando aí, vendas e emplacamentos recordes, né, desse veículo, e a gente sabe que a motocicleta, infelizmente, é um veículo inseguro, né, porque ela não dá nenhuma proteção, além do capacete, ela não dá nenhuma proteção dos usuários. Um policial militar reagiu e foi baleado durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Um dos criminosos foi preso depois de procurar atendimento no mesmo hospital para onde o PM foi levado.
O ataque aconteceu na linha vermelha, perto da comunidade da Prainha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O PM estava com a mulher numa moto quando foi abordado por 2 homens armados. Ele reagiu e houve troca de tiros. Quando os disparos cessaram, ela viu que o marido estava ainda de pé, mas ele falou, olha, eu acho que eu fui atingida. Ela viu, ela realmente estava com um disparo de arma de fogo na altura do abdômen. Os criminosos fugiram depois da tentativa de assalto. Mesmo baleado, o policial conseguiu conduzir a moto até o quartel de bombeiros para pedir ajuda. Ele foi trazido para este hospital e agora está fora de perigo. A mulher do policial não ficou ferida. Horas depois, um dos assaltantes deu entrada no mesmo hospital onde o PM estava internado. O segundo suspeito procurou ajuda numa outra unidade de saúde. Os 2 estão presos por crime de tentativa de latrocínio e eles seguem internados e, assim que tiverem alta, estarão à disposição da justiça. Uma menina de 3 anos morreu num incêndio que atingiu a casa onde ela dormia. Isso aconteceu na região metropolitana de Salvador. Os pais da criança estavam trabalhando no restaurante que funciona no andar de baixo do imóvel quando o fogo começou. Vizinhos se mobilizaram com mangueiras e toalhas molhadas para tentar conter as chamas que se espalharam rapidamente no andar superior, onde a criança dormia. Aí, velho, sai daí! O fogo pegou, velho! A população aqui se ajudou para tentar salvar essa criança, mas... O corpo de Maria Júlia Almeida do Rosário, de 3 anos, só foi localizado 7 horas depois do início do incêndio, quando o fogo já estava controlado. Os pais da menina e um tio estavam aqui, no andar inferior do imóvel, trabalhando no restaurante inaugurado essa semana. Eles tiveram queimaduras e foram encaminhados para um hospital de Salvador, mas já receberam alta. O restaurante não foi atingido. A comunidade de Praia do Forte, destino turístico no litoral norte da Bahia, ficou abalada com a tragédia. Ninguém suporta tanta tristeza, um clima de luto, né? A comunidade está em luto. Agora, a Polícia Civil investiga as causas do incêndio. O empreendedorismo entre pessoas negras cresceu 28% no país nos últimos 10 anos. E neste Dia da Consciência Negra, a gente te mostra o tamanho desse mercado e o que ainda precisa melhorar. O sonho de empreender nasceu de um incômodo. Virgínia não encontrava sandálias de festa confortáveis. Hoje ela vende para todo o Brasil e até para o exterior. A palmilha confortável, a estrutura de salto, fivelas, tudo que eu gostaria de ter no meu produto, sendo fabricante, hoje eu tenho. Atualmente, quem administra o negócio é a filha dela, Samantha. Me sinto muito orgulhosa porque é uma coisa que veio passando de família, né? Eu sou uma mulher negra, mãe, empreendedora. Em 10 anos, o número de empreendedores negros cresceu 28% no Brasil. São 15 milhões e 600 mil pessoas negras donas de próprios negócios, o que corresponde a mais da metade dos empreendedores do país. Mas o avanço não apaga as barreiras. A renda média de um empreendedor negro ainda é quase 50% menor do que de empreendedores brancos. Só 24% têm empresas cadastradas. O empreendedorismo para a população brasileira é um sonho, né? Está ali no top 3 dos 3 maiores sonhos da população brasileira. No caso, para os afroempreendedores, ele acaba sendo a única alternativa viável dele conseguir sobreviver, né? Porque ainda existem muitos preconceitos e racismo em processos seletivos para trabalhar em grandes empresas. Os números mostram um Brasil que avança, mas que ainda não oferece as mesmas oportunidades para todos. Entre desafios e necessidades, surgem negócios que mudam destinos, como o da Natália. Ela cresceu cercada pelo aroma dos doces da família. Na pandemia, a necessidade falou mais alto. E o bolo de pote, que começou como complemento de renda, hoje garante a autonomia financeira. Eu estudo receita, eu estudei a precificação, como lidar com o público, né? Eu acho que não é só fazer doce, né? Na verdade, existe um amor, existe carinho, existe dedicação. O presidente Lula oficializou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. O convite oficial aconteceu depois que Lula recebeu Jorge Messias hoje de manhã no Palácio da Alvorada. A indicação já foi publicada no Diário Oficial da União. Em nota, Messias afirmou que recebe com honra a indicação do presidente Lula e que buscará demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício desta missão.
Ainda não há data para acontecer a sabatina do ministro na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Messias deverá começar já na segunda-feira a peregrinação pelos gabinetes dos senadores, para garantir pelo menos 41 votos favoráveis no plenário. Lula contrariou o desejo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que queria Rodrigo Pacheco para a vaga. Ao bancar o nome de Jorge Messias, o presidente também foi contra o conselho de alguns ministros do STF, que sugeriram deixar a indicação para o ano que vem. Apesar das pressões, Lula já havia afirmado que não abriria mão da prerrogativa de fazer a indicação de acordo com a sua vontade. O ministro do STF, André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que Jorge Messias é um nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. Jorge Messias foi escolhido para ocupar a vaga aberta por Luiz Roberto Barroso, que antecipou a aposentadoria no Supremo Tribunal Federal. Ele poderia ficar no Supremo até 2033, quando completaria 75 anos. Antes de comandar a Advocacia Geral da União, Messias atuou em cargos estratégicos nos governos do PT. Foi subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República, na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Homem da confiança de Lula e reconhecido pela atuação técnica no cenário jurídico, Messias foi escolhido também pelo perfil evangélico, público com o qual o presidente tem buscado uma reaproximação. Dentro do STF, a maioria dos ministros apoia a indicação. A leitura é que o advogado-geral da União está preparado para o cargo. Na sua campanha, presidente, o senhor ofereceu amor em vez de ódio, semeou a esperança no lugar do medo. Assim fez transbordar a mais pura e genuína vontade de viver e de ser feliz de novo. Ao presidente Lula, que sintetiza a luta pela democracia em nosso país, o meu agradecimento. Jorge Messias tem 45 anos, é pernambucano e pai de 2 filhos. Servidor de carreira da AGU, é formado pela Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Também é mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Se aprovado pelo Senado, Messias vai assumir cerca de 900 processos, que eram relatados pelo ministro Barroso, com quem mantinha boa relação. Jorge Messias é visto como um conciliador. Em entrevista à Record em março deste ano, ele defendeu o diálogo entre os 3 poderes para construir um acordo em torno dos debates sobre as emendas parlamentares. Esse é um assunto que é um bom exemplo de como nós conseguimos, a partir de um diálogo institucional com os 3 poderes, avançar. Havia um debate importante na sociedade de melhorar, de qualificar o gasto público pela emenda parlamentar. Também é importante que esse gasto seja feito da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, que as entregas cheguem com maior rapidez para o povo brasileiro. Essa é a 3ª indicação de Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal neste mandato. Antes, o presidente já havia indicado Cristiano Zanin, que foi seu advogado particular, e o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino. A Polícia Federal investiga como o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, saiu do Brasil. Ele foi visto em Miami. O parlamentar foi condenado a 16 anos de prisão no inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado. Ele teve o passaporte cancelado por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O deputado Alexandre Ramagem teria saído do país no dia 11 de setembro. De carro com a esposa e as 2 filhas, ele teria cruzado a fronteira de Roraima para Guiana e pegado um voo para os Estados Unidos. Ramagem teria usado o passaporte diplomático concedido a parlamentares, apesar de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ter determinado que o documento fosse cancelado e ele não deixasse o país. Mas essa informação só é repassada a autoridades de outros países quando há um mandado de prisão. Segundo a Câmara dos Deputados, o passaporte diplomático do parlamentar continua válido. Ramagem foi diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo Bolsonaro. Ele foi condenado no julgamento da trama golpista no STF a 16 anos de prisão. A primeira turma do Supremo considerou que Ramagem usou a estrutura do órgão para monitorar adversários políticos do governo. Partidos da base governista pediram que o Supremo decrete a prisão de Alexandre Ramagem, que tem se mantido em silêncio sobre a ida para Miami. Até aliados políticos dele estão encontrando dificuldades no contato com o parlamentar. Oficialmente, o deputado está de licença médica da Câmara. Apresentou 2 atestados. O primeiro do dia 9 de setembro até 8 de outubro
e o segundo do dia 13 de outubro, válido até 12 de dezembro. Nesse período, o deputado tem participado normalmente das votações de forma remota. Nas redes sociais, o deputado comentou, inclusive, a aprovação do projeto de combate ao crime organizado. Aprovamos agora o projeto do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. O PL, partido de ramagem, não quis se manifestar e a presidência da Câmara dos Deputados informou que não foi autorizada a missão oficial no exterior para o deputado e que não houve comunicação oficial sobre a saída dele do país. Segundo fontes policiais, o deputado estaria hospedado nesse condomínio de luxo na cidade de Miami. Os Estados Unidos confirmaram que o governo prepara um plano de paz para a Rússia e a Ucrânia. O anúncio ocorre um dia depois da imprensa americana revelar que Donald Trump teria oferecido a Moscou territórios da Ucrânia e o reconhecimento da Crimeia como parte da Rússia. A porta-voz da Casa Branca não deu detalhes, disse apenas que a proposta é boa. O plano americano está sendo elaborado há um mês. Até agora, o trabalho ocorria de forma sigilosa, mas a Casa Branca reforçou que russos e ucranianos são consultados. Hoje, o presidente da Ucrânia se reuniu com o secretário do Exército dos Estados Unidos. Volodymyr Zelensky disse que pontos vão ser trabalhados para se alcançar a paz. Mais cedo, antes de os Estados Unidos confirmarem o plano, a Rússia disse estar aberta a uma solução diplomática e pacífica. Líderes europeus reunidos na Bélgica criticaram a ausência do bloco no plano. Para o chanceler da Dinamarca, não há acordo possível sem passar pela União Europeia. Segundo a Casa Branca, a estratégia usada pelo governo é a mesma que levou a um acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Israel lançou novos ataques contra posições do grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Na região da faixa de Gaza, sob controle militar de Israel, o exército encontrou um lançador de foguetes do grupo terrorista Hamas. Os militares também confiscaram armas e granadas. Israel acusou mais uma vez o grupo terrorista de violar a demarcação territorial definida na primeira fase do acordo de cessar-fogo. No sul da faixa de Gaza, as tropas israelenses foram atacadas. Em resposta, a Força Aérea Israelense atingiu posições do Hamas. Ao menos 30 pessoas morreram no ataque na cidade de Khan Yunis. Terroristas armados e funcionários da Cruz Vermelha foram autorizados a entrar em parte da área controlada por Israel. O objetivo é encontrar os corpos dos últimos 3 reféns que o Hamas ainda não devolveu às famílias. Aqui no Brasil, a geada mudou a paisagem da Serra Catarinense. As temperaturas mínimas chegaram a 3 graus negativos nos municípios de Bom Jardim da Serra e São Joaquim. Áreas de vegetação ficaram assim, cobertas por uma névoa branca que podia ser vista de longe. Os carros também amanheceram cobertos por gelo. As cidades de Urubici e Urupema também amanheceram com baixas temperaturas. Feriado prolongado com frente fria e temporais. Lidiane Sayuri aqui com a gente. Vamos de mudança no tempo, Lid. Boa noite. Oi, Edu. Vamos sim. No Rio Grande do Sul já tem previsão de chuva para essa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, a frente fria que está estacionada no Nordeste favorece temporais da Bahia até a Paraíba. Porto Alegre vai ter uma sexta-feira de sol entre nuvens, calor de 32 graus e chuva à tarde e à noite. Em São Paulo, esquenta até os 30. Em Salvador, tempo mais nublado, com 26 graus. E atenção, os temporais podem causar transtornos. Hoje, a maior quantidade de chuva caiu sobre Sergipe e Pernambuco. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no norte e nordeste. Amanhã, uma nova frente fria avança e traz chuva mais concentrada na faixa leste do Rio Grande do Sul. O ar seco reduz a umidade do ar em partes do centro-oeste, sul e sudeste. A circulação de ventos marítimos deixa o mar agitado, com ondas de até 2,5 metros no Rio de Janeiro. O ar quente e úmido mantém os temporais em áreas do norte, nordeste e centro-oeste. Em Curitiba, faz 27 à tarde. Em Belo Horizonte, 30. 35 em Cuiabá. Em Belém, 32 e até 31 em Maceió. Tempo Delivery. O Antônio é de Marabá, no Pará. Oi, Antônio. Nos próximos dias, o sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora. Máximas entre 31 e 33 graus.
Participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Use a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigada, Lid. No Rio de Janeiro, um piloto de parapente morreu pouco antes de fazer o pouso. De acordo com testemunhas, Philip Hegler saltou pouco depois do meio-dia, mas a poucos metros do pouso. Bateu em uma asa delta, acabou perdendo o controle e atingiu a parede, a lateral de um prédio. Ele caiu da altura do 11º andar. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Philip Hegler era bicampeão brasileiro de asa delta e ex-presidente da Confederação Brasileira de Voo Livre. E ainda hoje, novas informações sobre o incêndio que atingiu o pavilhão da COP30 e interrompeu as negociações. E daqui a pouco tem clássico, Corinthians e São Paulo, na tela da Record. Corintianos esgotam ingressos aqui na Neoquímica Arena para empurrar o time que tenta a primeira vitória contra o São Paulo no ano. Noite de clássico aqui na tela da Record. Daqui a pouquinho tem Corinthians e São Paulo pelo Brasileirão. Quem vence mantém vivo o sonho de disputar a Libertadores do ano que vem. E a Paloma Totti já está na Neoquímica Arena. Paloma, boa noite. Esse é um jogo para lotar o estádio, né? Vai sim, boa noite para você, Mariana, Edu, boa noite para você que está ligado no Jornal da Record. Times já no aquecimento bem atrás aqui de mim. Bom, como a Mariana bem disse, são dois times aí com campanhas irregulares no Campeonato Brasileiro, mas que sonham, lutam por uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores do ano que vem. Lembrando que no estado de São Paulo, os clássicos são realizados com torcida única. E hoje aqui, todos os ingressos foram esgotados pela torcida do Timão para empurrar esse Corinthians. Vamos girar as informações dos times, começando pelos donos da casa. Pedro Ramiro, como chega esse Corinthians para tentar a primeira vitória contra o São Paulo neste ano? Boa noite para você. Oi, Paloma, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui na Record. O Corinthians vai fazer algumas mudanças na equipe titular, começando por Memphis Depay, viu? O holandês não começa entre os titulares, está no banco de reservas, porque ele esteve com a seleção holandesa nos últimos 2 jogos da data FIFA. A última partida foi na última segunda-feira. Além dele, o meia Rodrigo Garro está suspenso dessa partida e o Breno Bidon assume a titularidade no lugar do argentino e o goleiro Hugo Souza também segue machucado e Felipe Longo será o titular na partida de hoje. O Corinthians vem de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e precisa de uma vitória para chegar aos 45 pontos e garantir a permanência na Série A. Além disso, o Timão quer quebrar um tabu, um jejum. Desde 2023, não vence o São Paulo. Paloma? Boa, Pedro. Obrigada pelas informações. Do outro lado, um São Paulo com muita dificuldade para montar o time. São 12 desfalques, dá mais aí que um time completo. Duda Gonçalves conta tudo pra gente desse São Paulo. Boa noite para você. Boa noite, Paloma. O São Paulo teve que aprender na marra a conviver com tantos desfalques na temporada. O técnico Hernan Crespo vai mandar a campo um time muito mexido. A esperança está nos pés de Luciano, que marcou os 2 gols da vitória do São Paulo contra o Corinthians no primeiro turno. O tricolor precisa voltar a vencer para seguir perto da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. Paloma. Obrigada, Duda. Bom, a 34ª rodada começou ontem na disputa pelo título. O Palmeiras ficou no empate com o Vitória. Já o Flamengo, que poderia abrir 5 pontos de vantagem na liderança, perdeu para o Fluminense. Vamos aos gols. No clássico Fla-Flu, Lúcio Acosta abriu o placar com um golaço. O goleiro Rossi se atrapalhou com a bola e Serna aumentou para o Fluminense. O Flamengo diminuiu de pênalti com Jorginho. A liderança rubro-negra caiu de 3 para 2 pontos, porque o Palmeiras só empatou em casa com o Vitória em 0-0. Em Porto Alegre, Carlos Vinícius fez um belo gol para o Grêmio contra o Vasco. O time gaúcho ainda marcou mais um com Amuso. Na Vila Belmiro, o Santos puxou o contra-ataque. Neymar recebeu sozinho para tocar sem chance para o goleiro do Mirassol. Mas Reinaldo de pênalti deixou tudo igual, 1-1.
Agora à tarde, Juventude e Cruzeiro ficaram no empate, 3-3 lá em Caxias do Sul. Por aqui, times no aquecimento, como eu disse, ó, São Paulo bem pertinho aqui, ó, o Luciano, centroavante do São Paulo, aquecendo bem pertinho de mim. Tudo quase pronto por aqui. Logo depois do Jornal da Record começa a nossa transmissão de Corinthians e São Paulo. E você, claro, acompanha também a cobertura completa pelo R7 e também no Record Plus. Volto com vocês aí no estúdio. É jogaço, Paloma. Obrigado. Até já, viu? Você vai ver a seguir as incertezas sobre o desfecho das negociações da COP30 depois do incêndio na tarde de hoje. E vai ver também a repercussão internacional sobre esse fogo na Conferência do Clima. Uma forte nevasca atingiu o Reino Unido nesta quinta-feira. Estradas foram bloqueadas, centenas de casas ficaram sem energia elétrica. A neve provocou também o fechamento de várias escolas. O Serviço Meteorológico do Reino Unido emitiu alertas de tempo severo com risco de neve intensa, gelo nas pistas e temperaturas abaixo de zero. Uma bebê de 1 ano e 7 meses foi baleada na cabeça em uma comunidade de Japeri, na Baixada Fluminense. O carro da família foi atacado por traficantes. A criança foi submetida a uma cirurgia e permanece hospitalizada, com quadro clínico estável. Pelo menos 3 estados do Nordeste enfrentaram fortes chuvas ontem à noite. Em Imperatriz, no Maranhão, ruas e avenidas ficaram completamente alagadas. Árvores caíram em alguns pontos da cidade e a água invadiu um hospital infantil. Em Feira de Santana, na Bahia, as vias ficaram intransitáveis e a água invadiu as casas. No interior de São Paulo, o incêndio destruiu uma loja de pneus. O fogo começou no fim da manhã e o incêndio podia ser visto de longe. Ainda não há informações sobre as causas do início das chamas. Ninguém ficou ferido. A gente volta a falar do incêndio que interrompeu hoje os trabalhos na COP30. Vamos a Belém, ao vivo, com Cristina Lemos. Cris, boa noite. Qual é a situação por aí, hein? Boa noite, Edu, Mariana, você que está conosco no Jornal da Record. Situação de muita expectativa pela possível retomada das negociações, o que poderia, em tese, ocorrer ainda hoje, mas é improvável. O próximo informe oficial sobre essas condições de retomada dos trabalhos vai acontecer daqui a pouco, às 8 da noite. Todas as checagens de segurança estão sendo feitas. Nós vamos conversar agora ao vivo com a Tainá Farfan, que está nas proximidades do Centro de Convenções, a estrutura permanente que dá suporte aos pavilhões da COP30 e que não foi afetada. A Tainá traz as atualizações. Tainá? Oi, Cris. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da Record. Todo mundo foi retirado de dentro da Blue Zone e as equipes seguem fazendo a perícia para avaliar as causas do incêndio e também se há riscos na estrutura do local. Para apagar as chamas, 56 bombeiros foram acionados e usaram 244 extintores. A principal suspeita é que um curto-circuito em um micro-ondas tem iniciado o fogo, que se espalhou rapidamente. Nós acompanhamos, já na parte de fora da Blue Zone, o resgate de uma bombeira. 13 pessoas foram atendidas por inalação de fumaça, mas ninguém ficou ferido pelo fogo. Já em relação ao acesso, nos próximos dias, uma das possibilidades que estão sendo avaliadas é que a entrada da Blue Zone aconteça pela Green Zone, já que a entrada oficial da conferência fica perto de onde aconteceu o incêndio. Mas a presidência da COP ainda aguarda o resultado da perícia para saber se vai ser possível dar continuidade às negociações daqui da estrutura da Blue Zone. O governador do Pará, Helder Barbalho, chegou a publicar nas redes sociais e disse o seguinte, que a ONU é a responsável pela gestão do espaço durante a conferência. Cris, volto com você. Obrigada, Tainá. Olha, as imagens do fogo e do corre-corre pelos corredores da COP30 rapidamente tomaram conta da internet e ganharam o mundo. A imprensa internacional repercutiu. O jornal americano The New York Times destacou: incêndio atinge conferência climática da COP30 no Brasil, onde milhares de pessoas de quase 200 países estavam reunidas.
O britânico The Guardian fez atualizações ao vivo. Uma delas com vídeos publicados na internet que mostram chamas saindo do pavilhão enquanto os seguranças apitavam e ordenavam a retirada do local. O El País da Espanha informou que o incêndio começou em uma parte da chamada Zona Azul, administrada e controlada pelas Nações Unidas. O francês Le Monde publicou que a causa ainda não foi determinada. O La Nación da Argentina afirmou que o Corpo de Bombeiros vai realizar inspeções completas de segurança. E esse episódio do incêndio acabou lançando mais indefinição sobre o desfecho da Conferência do Clima e também sobre se ela efetivamente vai terminar amanhã. Ainda não há informações oficiais sobre esse calendário. Nós seguimos acompanhando com redobrada atenção os acontecimentos aqui em Belém. Edu, Mariana. Força para vocês aí, Cris. Muito obrigado pela cobertura, viu? À 00:30 tem mais Jornal da Record para você. Confira as reportagens de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com o Brasileirão aqui na Record, Corinthians e São Paulo. E logo depois de Mãe, vai ter eliminação ao vivo em A Fazenda. Você já pode entrar no r7.com e votar no seu peão preferido. Uma boa noite. Bom jogo. Boa noite para você. Até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.